Hoje mais um podcast sobre análise transacional na prática. Ele é indicado para você que lidera pessoas, está à frente de equipes e quer elevar a sua eficácia nessa área. E hoje eu começo aqui com duas reflexões. Você cobra de forma excessiva a perfeição, tanto sua quanto de quem trabalha contigo? Ou outro ponto, mesmo você estando sobrecarregado de trabalho, fica com receio de pedir ajuda? Então, esses são os dois pontos que nós vamos trabalhar hoje aqui e junto novamente com o meu amigo Giancarlo. Giancarlo, seja bem-vindo a mais um podcast. Olá, Luiz. Olá, nossos ouvintes e nossos companheiros aí do YouTube. Estamos aqui hoje para falar mais um tema, né? Abordarmos aí um tema sobre compulsores, que é isso que você está trazendo, né? Então, exatamente. Então, são temas aí da análise transacional que impactam de uma maneira direta na eficácia da liderança. E antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito desses conteúdos, vamos conversar um pouquinho aqui, Giancarlo, sobre como os comportamentos compulsores, que nós vamos falar na sequência, impactam no ambiente organizacional. O que é que você tem visto por aí e de impacto, até para quem está nos assistindo aqui, entender o porquê de nós falarmos sobre esse tema? Isso. Então, o que é compulsores, né? Então, assim, onde é que está isso? Isso está dentro da análise transacional, né? Então, o que é essa análise transacional? Imagina que o nosso ouvinte chegou agora e diz, opa, o que esses caras estão falando, né? Então, a análise transacional, né, que nós abordamos aqui, ela busca entender, né, como as pessoas se comunicam e como elas se relacionam, né, de uma forma simples, né, sintética. E no ambiente organizacional, isso tem um impacto muito relevante, porque impacta no clima organizacional, impacta na produtividade, impacta nos conflitos, na forma como a equipe trabalha, por exemplo. Né? Então, no momento que eu, líder, eu, gestor, consigo entender o meu funcionamento e o funcionamento da minha equipe, como é que a minha equipe se relaciona, como é que a minha equipe se comunica e quais os impactos que isso está tendo dentro do trabalho, eu consigo criar formas de intervenções que vão impactar na cooperação, na redução dessa tensão, num espaço mais saudável, mais produtivo. Eu vou conseguir elevar a produtividade, o desempenho da minha equipe, se eu estiver preparado para entender como esses mecanismos da análise transacional, desses compulsores que eu vou falar hoje, impactam no comportamento da minha equipe e no meu próprio comportamento. É interessante, Giancarlo, porque esse assunto normalmente ele não é percebido pela liderança, são comportamentos que talvez já fazem parte do jeito do líder atuar e vai ser muito bom nós trazermos essa luz sobre esse assunto para que quem está nos assistindo entenda o impacto dos compulsores na eficácia da liderança. E o que eu tenho percebido desses dois temas que nós vamos falar, que é o Seja Perfeito e o Seja Forte, é que isso vai impactar, por exemplo, na delegação. Mais adiante vamos conversar sobre isso. Interfere no clima organizacional, no sentido desse clima, desse ambiente ser mais produtivo, mais inovador ou mais restritivo. Então, são comportamentos que nós vamos ver adiante, que muitas vezes tem o aspecto positivo dele, né? No entanto, dependendo da maneira como a liderança externaliza esse comportamento, ele pode trazer essas disfuncionalidades para o ambiente organizacional e, por consequência, nos resultados da empresa. Né? Agora, então vamos falar aqui, Giancarlo, o que são os compulsores. Então, como que a análise transacional entende os compulsores? Então, eu vou trazer um conceito bem simples, né? Um conceito definido lá por Kahler, por exemplo,
que ele traz assim, o compulsor, ele é definido como um conjunto de características, né? De palavras, entonações, gestos, posturas, expressões faciais, que vão refletir uma mensagem interna. Né? Essa mensagem interna, não, isso aqui eu vou ficar ok se eu me esforçar, eu vou ficar bem se eu for perfeito, eu vou ficar bem se eu for forte, eu vou ficar bem se eu agradar as pessoas. Então, é uma mensagem interna que eu vou utilizar para mobilizar. Não, eu vou ficar bem se eu me esforçar, né? Se eu me esforçar, eu vou estar bem. Então, eu vou internamente, são mensagens que vão me trazendo essa postura, me dando esse comportamento, né? Então, essas mensagens internas são mensagens do presente ou são mensagens lá do passado que podem estar desconectadas com o aqui e agora? Então, eu diria assim, são os ecos do passado, né? Ecos do passado. São as mensagens que estão lá atrás, né? Que foram trazidas na infância, principalmente, né? Pelas mensagens, pelas nossas figuras de autoridade, nossos pais, e que é comum a gente ver, olha, você estude, né? Se esforce para você se dar bem na vida. Né? Olha, você faz as coisas perfeitas, faça muito bem feito, porque senão vai dar errado. Então, você tem, né? A gente lembra de várias mensagens que... Lá na infância. Lá na infância, que nossos pais, né? Falavam para nós a todo momento, ó, acorde cedo, seja esforçado, se esforce, né? Faça bem feito, né? Seja forte. E homem não chora. E você tem uma série de mensagens que vão sendo utilizadas, né? Que estão lá gravadinhas. E essas mensagens gravadinhas vão alimentar o quê? Essa nossa voz interna. Eu vou buscar onde? Lá na nossa infância, essas experiências, né? E esses conceitos que foram aprendidos. Então, são mensagens que cada um de nós pode ter ouvido lá na infância, no sentido de sermos aceitos. É como se fosse assim, a criança, olha, os adultos, quando eu tenho esse comportamento, ou quando eu ajo de tal forma, por exemplo, quando eu ajo com muito esforço, buscando a perfeição, eu recebo um retorno positivo. Tá? E isso pode ter, então, criado essa mensagem parental lá na infância, que a criança entendeu que era a forma adequada de ser aceita e de receber reconhecimentos na infância, só que quando chega na fase adulta, se essa mensagem parental não for atualizada, o líder acaba agindo de acordo com um aprendizado que ele teve lá na infância, um aprendizado psicológico, e que pode estar desconectado com o aqui e agora. Poderíamos dizer que é isso, Sim, Giancarlo? porque, veja, a mensagem é, se você se esforçar, você vai ganhar um presente. Se você se esforçar, né, tipo, eu vou gostar de você, entre aspas, né? Então, a criança vai pensar assim, se eu me esforçar, meu pai vai gostar de mim, meu pai vai me dar esse reconhecimento. Se eu for forte, ele vai me reconhecer, ele vai gostar porque eu estou sendo forte. Então, a criança vai internalizando esses comportamentos, porque aquela figura de autoridade e referência para ela, né, os pais principalmente, ele vai buscar esse reconhecimento, essa aceitação, né? Então ele vai agir no sentido de realizar essas ações, internalizar esse comportamento, e isso vai ficar guardado para aquele momento. Só que ela vai entender que isso é uma forma, né? Então se eu me esforçar, as pessoas vão reconhecer meu valor. E aí, quando adulto, elas vão pensar isso. Então, se eu me esforçar bastante, as pessoas vão reconhecer meu valor. Se eu agradar elas, elas vão gostar de mim. Então, isso tem uma origem lá atrás, né? E isso internalizado, só que é do passado, né? Mas eu utilizo em situações do presente de forma automática, né? Acho que isso é normal, acho que isso tipo assim... nem penso de onde vem isso, né? Mas isso está lá guardadinho na programação, né? Então, quer dizer,
o ser humano, todos nós, aprendemos comportamentos lá na infância, que eram pertinentes para aquela época. E quando cada um de nós chega na fase adulta, se não fizermos uma atualização desses aprendizados, o comportamento do presente pode não fazer sentido na situação em que o líder está vivenciando ali na empresa. E isso, olha só, isso vai impactar nos resultados da empresa, na cultura organizacional, por falta de autoconhecimento. Olha só. Porque são crenças, Uhum. né? Então, são crenças que vão se construindo. Uhum. A Julie Hay até comenta, né, nesse caso, que às vezes o compulsório serve também por uma forma de aliviar uma dor lá da infância. Não vamos entrar nesse aspecto agora, porque Sim. é um pouco mais profundo do script. Mas se eu não atualizar isso, porque assim, é uma mensagem, veja, ela pode ser adequada para determinada situação ou não. Né? Então eu tenho que fazer essa atualização, mas não lá com base no passado, mas com base no aqui e agora, no presente. Sim. Isso serve? Isso está adequado? Aquela mensagem que eu, né, recebi lá dos meus pais há 20, 30, 40 anos, né? Está atualizada ainda? Ou seja, o meio está adequado? Não, então vamos atualizar. Quer dizer, o que é real agora? O que é válido? Né? Então, se eu não faço isso, é muito provável que o meu comportamento seja inadequado. Porque o que eu preciso agir ou reagir naquele ambiente não vai corresponder à realidade. Eu estou reagindo de forma a mensagens antigas. Né? Que não condizem com a situação atual. Olha. Né? E aí o que vai acontecer? Aquela informação, a forma de eu trabalhar a minha equipe, a forma de eu orientar a equipe, a forma de eu lidar com as situações que estão acontecendo são totalmente inadequadas. Porque eu estou usando uma configuração, vamos pensar assim, lá do passado. Né? Então é como eu não atualizei meu computador, mas quero que ele produza resultados, né, com informações do presente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Preciso atualizar o programa. Olha só, então, você que está nos assistindo aqui, que está à frente de pessoas, que é líder ou está se preparando para isso, o que nós vamos falar na sequência é uma informação muito valiosa e importante para que você fortaleça a sua eficácia na liderança nesse aspecto comportamental e de forma específica no que nós vamos falar dos comportamentos seja perfeito e seja forte. Né? Agora, Giancarlo, já falamos de 2 comportamentos compulsores aqui da análise transacional, só que tem mais 3. Quais são eles? Nós não vamos aprofundar nele, mas quais são esses outros 3 comportamentos? A gente pode, dentro hoje da literatura ampliada, da própria análise transacional, a gente vai encontrar mais compulsores, né? Então, a gente tem 5 básicos, né? Nós estamos falando seja perfeito, né? Seja perfeito é aquela questão de não errar. Então, em vez de eu fazer uma coisa bem feita, e que atende aquilo que se propõe, eu insisto em detalhes, em coisas que vão me consumir mais tempo, mais recurso do que é necessário. Né? Então, eu tenho que ser perfeito. É o primeiro compulsor. Perfeito. Seja forte. Né? Você não pode demonstrar vulnerabilidade. Seja forte. Aguenta o tranco aí porque você dá conta. Não pode deixar aqui comigo que eu resolvo. Eu sou forte. Então, né? O outro compulsor. Seja agradável. Então, eu sou uma pessoa agradável. Eu vou agradar todo mundo, vou agradar as pessoas, porque daí elas vão gostar de mim. Né? Então, você é uma pessoa agradável, não vou discordar de ninguém, não vou dar a minha opinião, não vou ser autêntico, porque eu preciso agradar as pessoas. Né? Rapaz, eu estou numa pressa enorme, nós temos muita coisa e o tempo está ali. Seja apressado, né? Senso de urgência, o tempo todo eu estou correndo atrás do tempo, né? Porque eu não posso, tudo é urgente, tem muita coisa para fazer, sim. Então o seja apressado faz parte da minha vida. Sim. Né? E seja esforçado.
Se você não se esforçar, não vai conquistar nada. Então, assim, o resultado vem do seu esforço. Se esforce. Então, qual é a questão aqui? Você vai se esforçar, até o momento que você vai entrar num burnout ou alguma outra coisa, porque de tanto que você se esforce. Ou você se esforce, pensando num resultado, e aí no final você vai ter, né, trazendo outras questões junto, mas ninguém me reconheceu. Né? Aí, enfim, mas se esforce, está presente aqui, né? E esse assunto dos compulsores, nós não vamos parar nesse podcast, porque é um assunto que tem, nós temos várias informações para falar. Hoje nós vamos nos concentrar no seja perfeito e no seja forte. E veja só, lembrando que todos esses compulsores, eles têm um aspecto positivo e têm um aspecto disfuncional. É isso que nós vamos falar, do aspecto que pode trazer uma disfuncionalidade para a liderança e como a liderança pode lidar com isso. Né? E lembrando, né? Lembrando que esses compulsores, eles são vistos até como um elogio, né? Quando fala assim, você é esforçado, você é perfeito. Tá? Então, a gente até entende que são mensagens socialmente aceitas, vistas como um elogio, mas aqui nós temos que olhar também para o aspecto que pode gerar uma disfuncionalidade, e é isso que é o nosso objetivo hoje. Olhar para o que pode gerar de disfuncionalidade na liderança e, na sequência, falarmos como lidar com eles. Então, Giancarlo, mas vamos especificar para quem aqui está nos assistindo como que esses comportamentos podem se tornar compulsores, porque tem uma linha ali tênue entre ele trazer um resultado positivo ou trazer uma disfuncionalidade. Como que a gente entende que esse comportamento está sendo um comportamento compulsor? Veja, você estava colocando, Luiz, algumas questões que são importantes. É óbvio que a pessoa ser esforçada pode ser uma qualidade, né? A pessoa é esforçada, a pessoa ela gosta de fazer as coisas bem feitas, né? Busca ali a perfeição. É uma pessoa que tem... ela é forte no sentido de dar conta das não ser tão afetado, né? Tem uma certa resiliência. Então, eu tenho qualidades, né? Até a Julie Hay traz essa questão de que a gente pode olhar como estilo de trabalho. A pessoa lá, ela tem, vamos dizer assim, um estilo de trabalho, ela é esforçada, né? Ela vamos colocar aqui que ela gosta de fazer as coisas bem feitas, então ela tem um senso de perfeição. Isso é uma qualidade. Quando a pessoa está focada no trabalho, por exemplo. Né? Faz parte de eu, por exemplo, buscar que algo seja bem feito. Né? Vamos pegar o exemplo do seja perfeito aqui. Então, eu preciso que algo seja bem feito? Sim, precisa ser bem feito. Agora, aí nós temos um limite, né? Então, esse estilo de trabalho se torna inadequado, ele não deixa de ser um compulsor, mas ele está no aspecto positivo. Agora, ele se torna negativo ou inadequado quando esse seja perfeito, ele começa a trazer prejuízo. Eu estou perdendo muito tempo, né? Eu estou trazendo um desgaste em relação a isso. Então, eu não trago resultado, porque eu fico no fazer o perfeito, né? Eu vou fazer esse relatório, esse planejamento, eu vou fazer o meu trabalho, mas eu não consigo terminá-lo porque ele nunca está perfeito, nunca está do jeito que eu quero. Né? E aí esse não estar do jeito que eu quero é como assim, nunca está pronto. Então esse não estar do jeito que eu quero, melhor dizendo, é a mensagem parental. Exatamente. Que é aquela cobrança interna, porque ele pode entregar com 90% ou 95% de acerto ou de resultado, né? Porque talvez chegar no 100% seja até impossível, vai demorar muito. Mas como tem essa cobrança interna, essa mensagem parental, o líder fica com uma ação desconectada com o que o aqui e agora está pedindo dele. Isso, porque o que ele precisa entregar?
tem parâmetros, tem critérios. Você está atendendo os critérios, está bom, né? Está ok? Mas eu quero deixar um pouco mais, eu quero que fique impecável, eu quero que seja, sabe, a pessoa tem um desejo de que seja perfeito, seja, né, não sei a palavra talvez, incontestável, me vê a mente, sabe? Então, é algo, só que assim, no mundo das ideias, como dizia Platão, é tudo perfeito no mundo das ideias, mas quando a gente vai colocar em prática, as coisas não vão ser 100% perfeitas, né? Então, pensar que está atendendo aquilo que foi planejado, está atendendo a critérios definidos, a metas, a pontos, né, que eu já coloquei como que precisam ser praticados, está no prazo, tem a tal informação, então ele está bom, né? A perfeição, ela é algo que você vai desenvolvendo, né, com a experiência. Então, é melhor você ter algo bom do que você não ter nada. Mas a pessoa, no seja perfeito, ela prefere não ter nada do que ter algo bom. Não aí ter nada do que ter algo bom. Ela atrasa. Mas a reunião é hoje, eu preciso desse relatório. Não, mas não tá bom ainda. Não está perfeito, eu preciso ainda trabalhar, eu preciso de mais. Então, a pessoa vai procrastinando, né? Vai tentando fazer com que aquilo esteja perfeito do ponto de vista dela, né? E vai utilizando mais recursos, mais tempo, né? E o resultado não vai aparecer como deveria. E veja só, então esse nunca estar bom, pegando o exemplo do seja perfeito, né? Então é como se aquela mensagem parental dissesse internamente: olha, você só será aceito, você só será bom o suficiente se atingir a perfeição. É uma mensagem que está ali na mente da pessoa. Aí ela deixa de entregar um projeto no prazo que era para entregar, mesmo não estando com a perfeição esperada, e por essa cobrança interna. Mas pode ser que o cliente poderia aceitar esse projeto entregue sem a perfeição, mas com 98% de entrega, né? E aí as coisas ficam travadas, né? Então, esse seja... os compulsores, então poderíamos dizer então que a pessoa pode relacionar ou ela estar bem ou ela estar aceita a uma condição que normalmente não será atendida. E até porque é uma condição subjetiva. Seja perfeito para quem nesse momento, né? Então, internamente, eu estou querendo agradar quem né? Seja perfeito para quem? Aquela minha figura parental que está me cobrando, que não está bom, que não está bom. Então, ou ela é baseada em critérios objetivos que estão listados e que eu vou cumprir. Se ela está lá, aqueles objetivos listados estão cumpridos, então está perfeito. Né? Mas eu não consigo perceber isso porque essa mensagem para mim é muito forte. E eu quero ir além. Então, eu não me atenho no aqui e agora, né? No presente, né? No que eu estou fazendo, mas eu fico com aquela mensagem do passado me... Olha só. E eu entendo que o comportamento compulsor, ele vai começar quando? Quando a pessoa, vamos imaginar, ela cobra de si a perfeição. Tá? Então, só estarei bem, só serei aceita se for perfeito. Beleza. Quando ela descobre que não atingiu essa perfeição, ela procura até usar um outro compulsor, um seja esforçado ou um seja apressado, para atingir essa perfeição. Só que como essa perfeição não chega, isso vai gerando ansiedade. E essa ansiedade ou outros sentimentos disfuncionais é nesse momento que gera a compulsão. Aí a pessoa ela não consegue sair desse sistema se não vir por aqui, para o aqui e agora, porque a compulsão está aí. Não, na próxima vez eu serei perfeito. Na próxima vez eu serei forte. Aí não vem, então a compulsão vai aumentando a intensidade
desse comportamento, desse mandato parental. E aí, isso pode, inclusive, gerar algumas doenças psicossomáticas, pode gerar burnout e tal. Então, veja só. Então, tem o ponto positivo, que é de fazer as coisas bem feitas, de focar. Né? Só que quando essa mensagem parental interfere no aqui e agora, e o líder não está atento, ele começa a ter comportamentos que não estão conectados com o que o momento perde dele. Aí é nesse instante que ele perde a eficácia na liderança. Porque o seja perfeito, né, a gente tem que olhar aqui qual a qualidade do seja perfeito. É uma pessoa organizada, ela gosta de detalhes, ela faz para evitar problemas, para evitar riscos, né, ela tem consciência do seu trabalho, é cuidadosa, então tem um aspecto positivo. Aí, mas quando isso ultrapassa, né, aí é que começa a inadequação, e aí começa a ter esse compulsor atuar de forma negativa, né? Até a gente pode pensar, e aí tem na questão de uma linha mais teórica daí, né? De que ele venha confirmar uma posição existencial do script de vida da pessoa, né? Isso é outro assunto que nós vamos falar nos próximos podcasts, né? Sempre fazendo esse link da liderança com a análise transacional. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz tem um sentido, para algo, né? Então, nós não vamos entrar nesses aspectos mais profundos, né? Mas olhar que tem a sua qualidade, mas a partir do momento que eu ultrapasso esse bom senso, esse limite, né, de entender o que é perfeito no presente, o que eu preciso fazer de forma consciente no aqui e agora, e eu estou cumprindo o mandato, né, de uma mensagem interna que não faz sentido, então eu estou caindo aqui num compulsor que aí sim ele se torna... ele traz aspectos aí inadequados. E aí o líder seja perfeito, né? Não sei, como é que isso vai dar na liderança, né? E o líder seja perfeito. Como é que vai ser o líder que vai exigir aí padrões altíssimos da sua equipe? Porque tem que ser perfeito. O relatório tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser perfeito. O projeto, o produto, então eu começo a ter uma exigência muito irreal, né? Tem coisas positivas, ou seja, eu vou buscar ali, né, realmente coisas boas e tal, mas eu vou correr o risco de sobrecarregar a equipe, da equipe perceber que aquilo que o meu líder está pedindo sempre me pede coisas impossíveis, né, que não vão ser alcançadas, são metas irrealizáveis, são projetos que não vão conseguir ser executados totalmente. Por quê? Porque existe um grau de perfeição sendo buscado que não condiz com a realidade. Né? E o líder não percebe isso, porque ele tem uma necessidade de mostrar para alguém, na figura parental, né, que representa essa figura para ele, que ele é perfeito, que isso tudo está impecável, vamos dizer assim. Né? Olha só, então, para você que está nos assistindo aqui, esse é um ponto que nós estamos aprofundando nos aspectos comportamentais da liderança e da eficácia. E como o nosso podcast é análise transacional na prática, então a partir de agora nós vamos especificar como que a gente percebe esses dois comportamentos na prática, tanto seja perfeito quanto seja forte, e como lidar com eles, que esse é o ponto que te interessa, né? De entender e como lidar com eles. E eu tenho percebido, Giancarlo, que o comportamento seja perfeito na liderança, qual o impacto que é muito evidente? É a dificuldade do líder em delegar. Por quê? O nível de exigência da perfeição é tão grande que ele pode achar que ninguém vai desempenhar determinada função de acordo com a expectativa dele. Perfeito. E aí acaba se sobrecarregando de trabalho. Então, esse é um ponto que eu vejo do comportamento seja perfeito. Outro ponto é de estimular a cultura do medo. O líder acaba, sem se dar conta, influenciando o medo na equipe. O medo do quê? O medo de dar sugestões, o medo de falar
alguma coisa que está fora do script e do planejado, porque o comportamento que vem do seja perfeito pode ser um comportamento mais de dominação, comportamento mais agressivo, vamos dizer assim, no sentido do líder não tolerar a imperfeição, e o grupo fica recuado, só atende aquilo que o líder pediu. E olha o impacto disso. O impacto disso é a ausência de inovação, a ausência de criatividade, porque o comportamento de perfeição impede que o grupo pense de uma maneira diferente, que pense em outras alternativas. Então, veja só, esses 2 pontos, delegação e criatividade, eles podem ficar impedidos de serem eficazes em virtude do comportamento seja perfeito e que o líder não tem consciência disso. E aí, muito bem colocado, Luiz, e a gente vai observar isso naquela fala assim: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Então, não, se algo tem que fazer, eu tenho que botar a mão na massa, eu tenho que ir lá e fazer, porque senão não vai sair do jeito que eu quero. Você já ouviu isso? Já. Então, isso comum. É uma frase característica quando a gente fala da perfeição. Por quê? Se eu não fizer, não adianta eu delegar aqui, o pessoal não vai fazer do jeito que tem que fazer, eu tenho que ir lá e fazer do jeito que eu quero, porque não consegue entregar o resultado que eu preciso. Então, vai sobrar para mim, tem que fazer esse trabalho. Então, que compulsório? Seja perfeito. Né? E aí eu tenho, isso que você falou, a dificuldade de delegar. Porque eu não vou delegar, porque não vai fazer do jeito que eu quero. Não vai conseguir ter a perfeição que eu imagino que tenha que ter. Né? E aí eu tenho essa dificuldade porque preciso Deus, né, passar pela minha mão, né, se não tiver na minha mão, a gente brinca que tudo, né, o meu olhar está na minha mão, então, se não passar na minha mão, eu não olhar para isso, não fazer, não está bom. Né? E aí eu tenho dificuldade de delegar. Tendo essa dificuldade de delegar, o que a equipe vai olhar? Para que eu vou fazer se você vai refazer o meu trabalho? Então, eu vou fazer mais ou menos e passo para você que termina de fazer. Porque não compensa eu né, fazer algo correto, mas você vai achar que não está bom. Então, eu vou fazer mais ou menos e você termina de fazer. E aí o líder, claro, ele vai confirmar a crença dele de que se ele não fizer, não vai sair do jeito que precisa. Né? Então, parece que ele vai realimentando isso na sua equipe para confirmar a crença de que se ele não botar a mão, a coisa não funciona. Bom. E só para finalizar, e aí isso também vai trazer esse impacto na criatividade e na inovação. Por que eu vou inovar ou fazer algo, novamente, se você é que vai dar conta? Então, eu convido, né, o nosso líder a perceber isso. Opa, será que isso faz sentido que nós estamos falando aqui para você? Será que em algum momento você não está tendo essa dificuldade de delegar porque precisa passar na sua mão, mas ao mesmo tempo você está realimentando na sua equipe esse comportamento e não está percebendo? Fica uma reflexão. Muito bom, hein? E complementando aqui, né? Uma pergunta. Qual é o custo de cobrar a perfeição de algo que pode ser apenas bom? Então, algo para refletir. E, Giancarlo, então vamos começar a fazer um link agora do Seja Forte, porque nós trouxemos, melhor dizendo, como é que funciona o comportamento compulsor, seja perfeito na prática. Tem também o Seja Forte, para que depois, na sequência, a gente compartilhe também quais as saídas para isso, para a liderança não se deixar influenciar por esses compulsores. Então, o que é que nós podemos dizer sobre o comportamento, o compulsor seja forte, Giancarlo? Então, vamos pensar o seguinte: o Seja Forte também nesse contexto tem a sua qualidade, né? Então, as pessoas aí, né? Seja forte, olha, eu vou dar conta das dificuldades, né?
eu vou gerenciar uma crise, eu vou ter essa capacidade de gerenciar uma crise, um conflito, lidar um pouco melhor com o estresse, né? Falando dessa forma, ser um pouco mais perseverante, determinado. Então, o Seja Forte tem aspectos positivos que me dá essa capacidade de enfrentar essas dificuldades, né? De uma forma normal, vamos dizer, equilibrada. Enfrenta os desafios. Enfrenta os desafios. Eu sei que vai ter dificuldades, sei que nós vamos ter aí os desafios, tá? Mas de uma forma lógica, eu não vou entrar em pânico, eu vou dar conta disso, né? E sabendo que se precisar, eu vou pedir ajuda. Porque, passou do limite. Porém, quando eles começam a passar do limite, e eu disse, não, pode deixar que eu estou com, não, eu sou forte, né? E aí eu estou me desgastando, isso está me gerando um conflito interno, já não é mais uma questão normal, né? Ela passa a ser normal, que eu digo adequada, equilibrada. Então, eu não preciso de apoio, eu trago toda a responsabilidade para mim, não divido ela com ninguém, porque eu sou forte, eu vou dar conta, eu vou mostrar que eu sou capaz. Só que, ao mesmo tempo, isso começa a me consumir fisicamente, começa a me estressar psicologicamente, eu começo a ter sintomas de cansaço, de burnout, de estresse, né? Eu começo a ter problemas, vamos dizer assim, certo? Aquilo que a gente falou no nosso podcast anterior sobre os riscos psicossociais. Eles estão envolvidos aqui, né? Porque aí eu ultrapasso isso e vou gerar consequências inadequadas em termos psíquicos e até físicos, porque eu posso entrar num desgaste, num burnout, né? E de ser forte, mas eu não estou dando conta disso, sabe? Aí pode entrar numa depressão, pode entrar numa crise de ansiedade, mas eu estou forte, eu tenho que dar conta, eu não preciso de ninguém, não vou falar para ninguém. Então, nesse sentido, o Seja Forte se torna aí um compulsor negativo. Então, o comportamento compulsor pode dar início quando o líder precisa pedir ajuda, já tem uma série de atribuições e não pede ajuda em virtude da mensagem parental. Você é forte, você aguenta tudo. E é nessa hora, então você que está aqui nos assistindo, é nessa hora que é importante ficar de olho. Opa, você tem o seu limite de tempo, o seu limite de trabalho e chega um momento que você tem que pedir ajuda. Agora, se houver esse mandato parental, essa mensagem parental, você não precisa pedir ajuda, você aguenta tudo, você é forte. Aí é que pode acontecer a disfuncionalidade, trazendo como consequência ansiedade, algumas doenças psicossomáticas, justamente por não ter a permissão interna para pedir ajuda. E até fazendo um link também com a delegação. Nós falamos antes do comportamento Seja Perfeito, da dificuldade de delegar as atividades, e também o Seja Forte pode também ter ou cair nessa mesma situação, de como a pessoa imagina que dá conta de tudo, não pede ajuda, não delega e acaba sofrendo as consequências, tanto psicológicas quanto no desempenho da equipe também. E o que você está colocando é importante, Luiz, a gente observar que a gente está falando de vulnerabilidade, né? Então, o líder no Seja Forte, ele não quer mostrar uma certa vulnerabilidade. Então, ele tem medo de mostrar que ele precisa de ajuda, como se isso fosse algo negativo. Algo negativo. Né? Então, isso em relação ao que ele aprendeu lá na infância. Que ele aprendeu, que ele não pode demonstrar fraqueza. Né? Que também está desconectado com aqui agora. A fraqueza ou a emoção, enfim, é uma vulnerabilidade. E você mostrar vulnerabilidade é mostrar que você é fraco. Há essa percepção. Então, muitas vezes, a gente fala assim, encontra situações do líder, está lá na equipe, no trabalho dele, tal, sobrecarregado, está com uma equipe às vezes pequena, não está adequado. Escuta, mas por que você não pede para a tua direção mais pessoas ou equipamento? Porque o pessoal vai achar que eu não sou capaz.
E aí, quando você conversa com o diretor lá, o diretor fala assim, não, mas ninguém me pediu ajuda, ninguém me falou nada, eu não estou sabendo que está tendo problema. Então, às vezes, a gente encontra, né, Luiz, a direção não sabe que lá na operação tem um problema, porque o líder não se sente, não tem permissão, não se dá permissão de pedir ajuda. E dizer, olha, aqui eu preciso de ajuda, aqui eu preciso de tal equipamento, aqui eu preciso de tal pessoa para me ajudar. Não, ele quer mostrar que ele dá conta. Né? Só que quem está acima está achando que está tudo bem, porque não vem essa demanda. Não chega essa demanda de cima para baixo. Esse pedido de ajuda. Esse pedido de ajuda. E quem está embaixo acha que se o de cima souber, vai achar que ele não é capaz. Então, essa questão da vulnerabilidade. E a equipe fica nesse prejudicada, porque a equipe está vendo e percebe, escuta, mas nós precisamos de apoio, né? Não tenho confiança. E eu não venho essa confiança, não vem esse apoio. Então, o líder quer mostrar que é forte, que é ele que manda, etc. Mas está prejudicando todo um desempenho da equipe. E sem que realmente isso seja um dado de realidade, né? E você falando, Giancarlo, eu estou pensando aqui numa situação, olhando para o organograma de uma empresa, por exemplo. Vamos imaginar que esse líder que está com dificuldade de pedir ajuda, sob efeito do comportamento do Seja Forte, é liderado por alguém que tenha muito forte o comportamento, o compulsor seja perfeito. Então, veja só. Então, de cima vem uma cobrança da perfeição, que é uma cobrança disfuncional, se isso não estiver um dado da realidade para justificar essa cobrança da perfeição. E, por outro lado, esse líder que é subordinado, ele, sob o comportamento do Seja Forte, fica com receio de pedir ajuda. Então, nós podemos dizer aqui que há uma disfuncionalidade dupla dentro do organograma e olha, sob o ponto de vista da administração e de resultados de negócios, olha a disfuncionalidade que isso gera. Porque o comportamento da parte de cima do organograma impede a criatividade, impede a inovação, dificulta a delegação e quem está na parte de baixo ali do organograma acaba se sobrecarregando, não ficando bem emocionalmente com essa dificuldade de pedir ajuda e a empresa toda sofre. A empresa sofre, a equipe sofre. Pelo quê? Pela falta de entendimento desses aspectos. Porque qualquer uma dessas lideranças, se estivesse conosco aqui e nós perguntássemos, vocês querem que os resultados aconteçam de forma efetiva, querem que a equipe produza bem, querem ter bons relacionamentos interpessoais, todos diriam sim. Agora, pela ausência desse tipo de entendimento do impacto desses comportamentos, isso gera disfuncionalidades nos negócios, sem as pessoas que estão ali dentro terem consciência disso. Isso. Me vem assim, duas coisas à mente, né? Eu não vou lembrar o autor específico, depois eu posso até colocar isso em um outro momento, mas ele fala sobre a liderança e a importância do líder demonstrar essa vulnerabilidade, em que a equipe também precisa entender que o líder é humano, né? Que o líder tem aspectos emocionais, está aberto, né, para a equipe e se coloca numa posição de que ele é capaz de errar também, ele não é perfeito, né? Então a importância do líder é demonstrar às vezes essa vulnerabilidade, porque não é perfeito, nenhum de nós, né, nós não somos perfeitos, estamos sujeitos a erros, né? E não vamos dar conta de tudo. Isso faz parte da natureza humana, errar. Nós somos seres sociais, né? E nós dependemos uns dos outros para viver. Então, entender que isso é normal, que isso faz parte e ter a sua permissão de buscar essa ajuda. E no outro ponto, me traz à mente o mito do líder, o super-homem, né? É o super-homem. Como que é o líder super-homem? O super-homem é o homem de aço, ele dá conta de tudo, ele é forte, né? Inabalável, né? Indestrutível, então deixa comigo que eu resolvo, né? Então, isso é um pouco da cultura que nós vivemos, uma cultura ocidental,
que a gente tem nessa visão do líder, que o líder tem que ser o super-homem, é o cara que vai dar conta de tudo, é o cara que vai resolver tudo. Perfeito, forte, né? Inabalável, invulnerável, né? E nós estamos falando ao contrário, nós estamos falando da vulnerabilidade, né? Da importância dessa vulnerabilidade. Demonstrar isso por quê? Porque isso é um fator de força e não um fator de fraqueza. Olha só, muito bom, Giancarlo. Veja só, já estamos quase no final aqui do nosso podcast e quem está nos assistindo quer saber como lidar com essas questões. Então, vamos aproveitar essa parte final aqui do nosso podcast, Giancarlo, para explicar para quem está nos assistindo como lidar com esses dois comportamentos compulsores, o seja perfeito e o seja forte, quando a consciência de que eles estão assumindo um espaço na externalização de comportamentos. O que é que nós podemos dizer sobre isso, Giancarlo? Então, acho que a gente já está conversando um pouquinho sobre isso, né, Luiz? Porque a gente está falando aqui, por exemplo, Seja Forte, de mostrar essa vulnerabilidade, né? Esse é um ponto eu acho inicial. Que a palavra que eu vou usar aqui é permissão. Porque eu não me permito né, entregar um resultado, ainda que seja bom, porque eu quero que seja perfeito. Eu não me permito mostrar vulnerabilidade. Então, a palavra, acho que adequada, é se permitir, né? Tomar consciência do comportamento que você está tendo, parar, refletir sobre esse comportamento e se permitir, porque você pode entregar algo que não esteja 200%, entregar algo que está com 95% bom. Ele atende o que você precisa, então está bom, né? Não há necessidade de você buscar essa perfeição, porque a perfeição, como diria Aristóteles, né? Trazendo uma alusão a essa frase que foi colocada aqui, a excelência é um hábito. Então, essa perfeição é um hábito, eu vou construindo dia a dia, né? Eu vou sendo melhor a cada dia, eu vou buscando me desenvolver a cada dia, a cada experiência. Então, isso é um processo. E quando eu acho que está bom, mudou tudo, eu tenho que começar de novo. Então, se eu esperar essa perfeição, nunca vai chegar, mas eu estou me desenvolvendo o tempo todo. Então, se permitir, né, aprender com os erros, aprender, né, no Seja Perfeito, que faz parte do aprendizado, incentivar a equipe que não precisa ser de um nível além do que está posto, né? Então, se permitir fazer essa intervenção, fazer as coisas acontecerem de forma adequada, né? Sem essa autoexigência irreal. E também no Seja Forte, se permitir mostrar essa vulnerabilidade, né? E dar espaço para a sua emoção, pedir ajuda quando é necessário. Eu acho que parte da permissão que você deve dar a você mesmo para poder viver de forma mais saudável. Então, no Seja Perfeito, substituir a cobrança pela perfeição, pelo entendimento do processo de melhoria contínua, de crescimento constante. Né? E fazendo um link, Giancarlo, com outro podcast que nós já trabalhamos aqui, quando nós falamos dos estados de ego. Então, Sim. tem o estado de ego pai, o estado de ego adulto e o estado de ego criança. E o estado de ego adulto é o que faz contato com a realidade, porque você trouxe ali a permissão interna de entender como lidar de uma maneira diferente com a situação, de forma específica com o modelo mental, e essa consciência, ela surge quando o estado de ego adulto está ativado, porque é o aspecto da personalidade que faz contato com aqui e agora. Então, o líder está ali, opa, calma aí, eu estou cobrando uma perfeição aqui ou um detalhe que é desnecessário. Então, sempre vem aquela pergunta, o que é adequado e conveniente é fazer neste momento, no aqui e agora? Opa, o cliente, ele precisa desse projeto ou desse resultado entregue hoje, mesmo que não esteja 100%, mas 98% já vai atender a demanda do cliente para esse momento. Então, o estado de ego adulto é que ajuda
o líder a ter consciência do que está acontecendo no aqui e agora, para escolher de forma adequada o comportamento apropriado e a estratégia apropriada para o que a realidade está solicitando. Então, me parece que esse é o ponto da virada, né? Do líder estar consciente, mas olhando para as informações também do aqui e agora e entendendo, opa, tem essa voz interna aqui dizendo para mim, você só será aceito, só será bom se for perfeito, se for forte. Não. Né? É aquele momento que o líder pode até ter um diálogo interno. Opa, calma aí. Bem feito, está ótimo. Então, é esse o momento da permissão. Né? Quando tem esse diálogo interno, onde há uma mudança do que a pessoa está pensando. E isso traz um alívio. Opa, calma aí. Bem feito, está bom? Ah, está bom. O cliente vai ficar satisfeito com 98%? Ótimo. Então, isso traz até uma tranquilidade interna para o líder e ele não precisa colocar tanta pressão na equipe por algo que é desnecessário. E você falou uma palavra-chave aqui, autoconhecimento. Né? Então, o quanto eu, líder, me conheço. Né? Porque o que a gente está falando de ter essa permissão também parte, né, ser consciente. Ser consciente é se eu conhecer. Eu poder, peraí, eu acho, eu estou percebendo que o meu comportamento é esse, então eu estou agindo desta forma. Então eu estou me conhecendo, né? Esse autoconhecimento, voltando lá aos nossos podcasts anteriores, né, Luiz? Como o autoconhecimento é importante para você entender o teu funcionamento, que é o que a gente falou no início lá da análise transacional, para você poder entender o processo e se dar permissão, né? E criar, então, ambientes aqui onde você se sinta seguro e a sua equipe se sinta segura. E bacana, Giancarlo, você trazer isso. Eu me lembrei agora aqui de uma dica que eu vou apresentar para vocês aqui para lidar com os compulsores, que é o seguinte, são 4 palavras: consciência, processo, opções e prática. Então, estar consciente, opa, calma aí, não há necessidade de cobrança da perfeição ou de eu ser forte nesse momento. Né? Então, a consciência desse momento, ou a consciência de quando isso está iniciando. Opa, estou cobrando de forma excessiva uma perfeição da equipe. Então, de estar consciente disso. E depois de entender o processo, no sentido assim, bom, então, enquanto eu, líder, cobro a perfeição da equipe, exijo detalhes que não são necessários nesse momento. Como que a equipe fica? A equipe fica estressada, acaba errando ainda mais e aquele projeto não é entregue dentro das especificações que foram solicitadas. Então, de entender esse processo. Então, quando o comportamento seja perfeito, está em ação, isso gera um efeito negativo. E o terceiro ponto é de olhar para as opções. Opa, o que é que eu posso fazer para lidar com o comportamento seja perfeito? Nesse caso, vem as permissões. E essa permissão é como se fosse uma conversa, um diálogo entre a própria pessoa, um diálogo interno aqui no sentido de dizer, opa, bem feito, está ótimo, da próxima vez nós vamos melhorar o processo e vamos nos desenvolvendo. Então, de criar opções para lidar com essa situação a partir das permissões. E aí sim, o último passo é ir para a prática de forma consciente, com os dados de realidade do aqui e agora, para ter assertividade nos resultados. Então, consciência, processo, opções e prática. Isso faz parte do autoconhecimento e é uma estratégia bastante eficaz para lidar com os efeitos dos compulsores. Muito bem. Muito bem. Então, Giancarlo, mas só os últimos minutos aqui do nosso podcast, vamos só fazer um resuminho aqui de como lidar com o seja perfeito e com o seja forte a partir de algumas frases. Eu tenho aqui até alguns exemplos de frases que você pode dizer para você mesmo. Por exemplo, para quem tem ali o seja
o seja perfeito, né? Então você pode dizer para você mesmo, ó, você pode fazer as coisas como sabe. Porque muitas vezes você pode estar deixando de colocar algum projeto em prática, de fazer alguma inovação, porque não está perfeito ainda. Não, então você pode colocar ações, pode colocar projetos da maneira como sabe, e depois vai melhorando eles. Outro ponto, não é necessário que você impressione as pessoas. Saiba do seu valor. Do jeito que você faz está ótimo. Então, não há necessidade de ficar com essa cobrança interna. E bem feito está ótimo. Então, percebam que as dicas aqui são no sentido de você criar uma mensagem para você mesmo que te traga a abertura, um caminho emocional para lidar de forma adequada com o que está acontecendo. Sempre lembrando de usar as palavras é bom, eu posso, que são palavras de permissão. Já para o seja forte, você pode dizer para você, eu posso pedir ajuda, né? Eu posso ser ajudado, eu posso sentir as vulnerabilidades e externalizar isso. Na verdade, isso é uma força. Percebe? Eu posso demonstrar minhas emoções. Sim. Porque o seja forte, ele vem no sentido de não demonstrar a emoção, né? Então, eu posso demonstrar as minhas emoções. Posso mostrar sensibilidade. Eu posso pedir ajuda. Eu posso estar vulnerável. Então, você se permite estar aberto a esse apoio. Né? E seja da sua equipe, seja de um superior, mas você se permite receber, né, como ser humano, esse apoio incondicional. Olha só que bacana, hein, Giancarlo? Trazemos esse assunto aqui de extrema importância para quem está à frente de pessoas e quer fortalecer a liderança. E já quase finalizando aqui para chegarmos às considerações finais, eu faço uma pergunta para você, líder. Em situações de pressão, qual desses compulsores surgem com mais frequência? E qual o impacto que ele gera para a sua equipe, para a sua saúde emocional e para os resultados do seu setor? Então, vale a pena pensar nisso, de olhar principalmente nos momentos de estresse, porque pode ser que no momento que você está bem, esses comportamentos não se tornem compulsores. A questão é quando surge o momento de estresse. E isso, complementando, né, Luiz, me permite que assim, nós falamos de dois. Nós falamos, será que o comportamento seja perfeito está aparecendo? Será que o comportamento seja forte? Será que seja apressado? Agrade os outros? Esforce? Então, nós não falamos de todos, mas... Sim, tem 3 aí ainda, né? Vai uma reflexão para você, líder. Qual desses compulsores estão presentes no seu dia a dia? Muito bem. E aguardem para os próximos podcasts, porque nós vamos falar dos outros compulsores também. Bom, mas já estamos chegando ao fim, Giancarlo. O que é que nós podemos deixar de mensagem final para quem está nos assistindo? Então, vamos pensar assim. Eu fiz aqui algumas anotações. Eu penso que o líder não é perfeito nem vulnerável. O líder é um ser humano. Consciente dos seus limites e capazes de transformar as suas vulnerabilidades em confiança e aprendizado. O líder, abrindo espaço, né, reconhecendo seus compulsores, ele abre espaço para criar essa autenticidade, essa coragem, esse equilíbrio no exercício da sua liderança. Então, o impacto da liderança, o verdadeiro impacto da liderança está em proporcionar, em criar ambientes de confiança, de equilíbrio, de apoio, onde as pessoas possam crescer juntas. Onde haja um equilíbrio saudável entre o ser e o fazer. E isso vai transformar a sua liderança, né, a sua empresa, num exemplo de empresa de sucesso, de liderança de sucesso.
Muito bom, Giancarlo. E como mensagem final, eu deixo aqui também essa reflexão de como o autoconhecimento pode te ajudar a impulsionar a sua liderança. Então, são aqueles aspectos que não são percebidos ou que muitas vezes não estão conscientes, no entanto, impactam tanto na eficácia da sua liderança, na sua saúde emocional e nos resultados da sua empresa, do seu setor, e é por isso que você é cobrado, pelos resultados. Então, se precisar de nosso suporte, de nossa ajuda para fortalecer a sua liderança a partir do autoconhecimento, pode entrar conosco, nos mande uma mensagem, nos siga nas redes sociais, que nós estamos disponíveis para te auxiliar nesse aspecto. E curta aqui o nosso vídeo, nos siga nas redes sociais, porque dentro de breve traremos um novo podcast sobre análise transacional na prática.